Boa noite. Thierry Olivier Onongo, camaronês de origem. Hoje vamos estudar um pouco da história da África. Eu vou tentar generalizar o mais possível, né? E eu vou me concentrar muito mais no país Camarões, da onde eu venho, porque você não pode apresentar um continente sem falar dos seus origens mesmo. Então, África é um continente, porque muitas pessoas, às vezes, muito brasileiro, às vezes, acham que a África é um país. A África é um continente de 54 países e nesses 54 países, Camarões faz parte de um desses países. Você tem Senegal, Nigéria, Marrocos, Egito e muitos outros países. Então, o total do país da África são 54. Era 53, aí tem um país que se dividiu, que era Eritreia, aí gerou mais um país, então são 54. Nesses 54, a grande maioria, se não todos, foram colonizados, exceto um. Tem só um país da África que não foi colonizado, que se chama Etiópia. Mais tarde eu vou dar uma aula sobre a Etiópia. E a grande colonização da África são divididos em duas partes. Você tem uma grande parte que foram colonizados para os franceses, outra parte para os ingleses. Sem esquecer que um dos grandes colonizadores da África, na verdade, foram os portugueses, que depois da Primeira Guerra Mundial perderam a sua autonomia, porque naquela época a gente tem que relembrar que o Portugal era a primeira potência da Europa. Perderam essa força deles, essa força militar, e os alemães viraram a primeira potência da Europa. Então, Camarões é um país da África Central, o único país do mundo que foi colonizado 4 vezes. O primeiro colonizador de Camarões foram os portugueses, até que foram eles que deram o nome Camarões para esse país, que o nome de origem era Rio dos Camarões. Então, quando eles perderam a sua força militar, a sua força econômica e social, os alemães arrastaram esse país deles e, como para quem já estudou alemão, para falar Reus, para ele é bem complicado. Aí eles decidiram que o nome Rio dos Camarões, que é o verdadeiro nome do país Camarões, era muito longo. Eles tiraram Rio dos, ficaram com o radical, esse nome Camarões. E também o sufixo Reus é tão complicado para os alemães que eles não conseguiram pronunciar ele. Tiraram o Reus e falaram Run, com R-U-N. E também no começo, que é K, C, eles colocaram K. Então, o nome de Camarões sai de Rio dos Camarões para Camerun. Só que na Segunda Guerra Mundial, como muitos de vocês sabem, né, a Alemanha perdeu a guerra, e que ganhou a guerra foram os ingleses e os aliados dele, franceses. Eles dividiram Camarões porque eles não conseguiram se entender sobre quem vai administrar o país. Pela sua potência mineral, eles decidiram, nós dois vamos administrar, dividir o país em dois, Camarões inglês e Camarões francês. Só que infelizmente para eles, infelizmente para o povo de lá, em 1972, os dois Camarões se reuniram em um e fundaram a República de Camarões com 2 idiomas administrativos, inglês e francês. Por isso, por exemplo, se você quer verificar a autenticidade de um documento camaronês, ele tem que ser escrito em 2 idiomas, francês e inglês. Então, para resumir, Camarões é o único país que foi colonizado 4 vezes. A gente vai ver isso assim. Mais tarde eu vou dar mais informações,
primeiramente para os portugueses, que deram o nome Rio dos Camarões, depois para os alemães, que chamaram de Camerún, e no final para os ingleses e o francês, que na França ele chama Camerún e os ingleses chamam Cameroon, ok? E esse país tem uma divergência cultural, 256 idiomas, se não dialetos, e idiomas administrativos, hoje em dia são inglês e francês. Então, cada camaronês é capaz, pelo menos, de falar o básico de cada desses dois idiomas que eu falei para você, que seja inglês e francês. E eles agem, o país é quase administrado igual Canadá, aonde você vai ver, você vai ter o Canadá francês e o Canadá inglês. Você vai ter Montreal e você vai ter Quebec. Para quem conhece a história do Canadá, é quase a mesma realidade que se vive no Camarões. Eu acho que todo mundo conseguiu gravar. Camarões é o país da África Central que tem quase, hoje em dia eu acho que a população de Camarões vai a cerca de 28 milhões de habitantes, tipo, e a superfície é 475 km². O presidente da República está no poder desde que eu nasci, se chama Paul Biya, e tem duas capitais, uma capital econômica e outra uma capital política. Yaoundé, capital política, e Douala, capital econômica. Quer conhecer mais sobre a África? A semana que vem vai ter um vídeo novo, tá bom? Boa noite a todos.